Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia. Já para nós ganharmos tempo, né? O horário já está avançado. Assentados mesmo, nós iremos fazer essa leitura. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 7, versículo 7 somente. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gostaria que os irmãos repetissem, a igreja do Senhor repetisse juntamente comigo, esse versículo, 1, 2, 3. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. O texto que nós estamos meditando nesta noite, falando sobre semeadura, sobre o ato de semear. Paulo escreveu essa carta, e foi a primeira carta do Novo Testamento, por incrível que pareça. Não foi Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. A primeira carta do Novo Testamento foi aos Gálatas. Foi essa primeira carta escrita, embora não esteja no começo do Novo Testamento. E ele escreveu essa carta com uma finalidade, com um objetivo, porque havia nessa comunidade cristã, onde estavam misturados judeus e não judeus, que são conhecidos como gentios. Eles conviviam naquela igreja, naquela comunidade, compartilhavam da mesma fé em Jesus, mas somente os judeus que congregavam ali queriam que os não-judeus adotassem os mesmos hábitos e os mesmos costumes dos judeus, circuncidando. Os homens eram para ser circuncidados, para guardar os sábados e guardar toda a lei de Moisés. E houve dissensão naquela congregação, naquela comunidade, lá na Galácia. Esse é o nome da região, não era uma cidade, era uma região composta de 4 cidades. E havia dissensão entre os irmãos, porque os não-judeus não queriam adotar os costumes dos judeus, porque em Cristo essa barreira acabou. Em Cristo acabou toda a tradição judaica. Agora Cristo é o centro, não mais as tábuas da lei, não mais os rituais judaicos, os sacrifícios, não mais a guarda do sábado. Tudo isso foi cravado na cruz do Calvário. Carta aos Hebreus responde às perguntas que hoje muita gente se faz quando estão ressuscitando dentro do meio evangélico costumes que nós não temos, pois não aprendemos isso de Cristo. O candelabro, o uso do candelabro no culto, o chofar, a arca da aliança no meio da igreja, isso já foi cravado na cruz. O véu rasgou, o templo foi destruído, a arca se perdeu, e isso não foi por acaso. Existe um propósito divino em que tudo isso ficou para trás, pois eram sombras do que havia de vir através de Cristo Jesus. Cristo não falou mais em arca, Cristo não falou mais em candelabro, Cristo não falou mais em véu, Cristo não falou mais em santo dos santos, Cristo não falou mais no costume dos levitas e dos sacerdotes, porque tudo isso era sombra da luz que haveria de vir através de Cristo e da sua mensagem libertadora e poderosa. E Cristo veio, implantou a mensagem libertadora, salvando, libertando, curando. Aleluia! Ele obedeceu toda a lei, ele não foi contra a lei, ele obedeceu toda a lei e cumpriu a lei. E a lei que nós servimos agora não é mais a lei de Moisés, não é mais a lei do Antigo Testamento, mas a lei da graça. Ele começa então a trabalhar essa ideia de que o salvo ele é conhecido pelas obras, o salvo ele é conhecido pelo que ele fala, o salvo, o cristão salvo, ele é conhecido pelas atitudes. O salvo não é conhecido pela gravata ou pelo paletó. O salvo não é somente conhecido, isso é apenas o exterior, e que ele deve externar o interior. Mas se o exterior não combina, não concorda com o interior, eu vou estar maquiando, passando uma imagem falsa daquilo que eu não sou por dentro. Paulo então começa a orientar os irmãos da seguinte forma: vivei de modo que não causei escândalos nem a judeus, nem a gregos e nem a gentios. O proceder nosso, ele é diferente. E ele começa a trabalhar essa ideia no capítulo 6, até que ele chega nessa parte do texto, onde ele começa a mostrar que através das ações, através do nosso trabalho, através das nossas atitudes, Deus ele é glorificado. E ele lança aqui algo maravilhoso,
ele lança aqui algo espetacular, que todos nós sabemos, mas como disse Paulo em Filipenses, eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é saúde e é bênção para vós. Então Paulo, ele começa a trabalhar essa ideia naquela comunidade, aqueles recém-convertidos, de que através do comportamento nosso, nós estamos semeando para colhermos lá na frente. Os nossos comportamentos, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes dizem muito quem nós somos. Não é a tradição, não é a religião, mas o meu comportamento, o que eu faço, diz muito de quem eu sou. Nós somos conhecidos pelo que falamos e pelo que fazemos. Nós somos conhecidos por aquilo que revelamos ao mundo. Nós somos, irmãos, a luz desse mundo. A Bíblia não é a luz do mundo, diz Charles Spurgeon. A Bíblia é a luz do crente. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a palavra é luz para mim. Mas Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Enquanto a palavra me ilumina, nós, iluminados pela palavra, resplandecemos nesse mundo. Então, quando Paulo escreve essa orientação a essa comunidade cristã que estava passando por essa crise de identidade, Paulo então começa a mostrar que o verdadeiro evangelho produz crentes, produz pessoas transformadas, cujas atitudes glorificam a Deus. Você já parou para fazer uma autorreflexão sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você pensa e sobre aquilo que você faz? Paulo, ele diz algo tremendo, no versículo 7 que nós lemos, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui eu posso entender a semeadura, a semente, de duas formas. Uma de forma literal. A semente, ela é um pequeno elemento com um grande potencial. Ela pode no futuro ser algo grande, mas no momento ela é muito pequena e frágil. A semente, ela é uma árvore em potencial. A semente, ela é uma mangueira em potencial, um pé de goiaba em potencial, a semente da goiaba. Ela está ali de uma forma muito simples, ainda muito frágil, mas ela tem um potencial de ser futuramente, se cuidada, aleluia, se semeada e se cuidada, de ser algo poderoso, que vai abastecer muita gente, mas a princípio ela é pequena. Então Paulo, ele usa essa ilustração dizendo: aquilo que o homem semear, usa a comparação de um agricultor que semeia, e a semente é algo poderoso, porque ela pode ser bênção e pode ser maldição, a depender do que você semeia. Você pode semear, como disse Jesus na parábola do joio, que o inimigo semeou na lavoura de Deus, na lavoura do trigo, a semente maligna que é o joio. A depender da tua semente, daquilo que você faz, você pode semear algo ruim e pode semear algo bom. A semente, ela pode representar literalmente algo que vai trazer benefícios lá, como a semente de uma planta, de uma árvore. Mas ela também simbolicamente pode representar qualquer coisa. A semente pode ser representada por uma criança, por um feto ainda no ventre da mãe. É uma pequenina semente ainda, recém-fecundada. Uma semente foi colocada, mas ela pode ter um potencial de gerar, e depois de ser uma grande pessoa, uma grande personalidade, de fazer a família feliz, de fazer a comunidade onde se insere feliz, de fazer diferença no mundo. Então veja, a semente no momento pode ser algo pequeno, talvez algo sem significância, mas ela, se semeada em boa terra e se cuidada, ela pode produzir coisas boas. Então o cuidado aqui não é somente com a semente, mas quem semeia e o que você semeia. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. A palavra escarnecer significa zombar, zombaria. Deus não aceita ser zombado ou escarnecido, ou alguém falar ou fazer alguma coisa contra Deus e ficar por isso mesmo. Então a advertência aqui é: que semente você semeia? Que semente você semeia no reino? Aqui é espiritual, irmãos, não é literal.
não é a semente de uma árvore, mas algo que nós fazemos ou falamos, que vai sendo semeado no mundo espiritual. Nós daremos conta desse Jesus, de cada palavra frívola que sai da nossa boca. As nossas palavras, elas dizem muito do que nós somos. Quando nós escutamos alguém falando, nós já tiramos a ideia de quem a pessoa é. Pelas palavras nós conseguimos ter uma noção, não de 100%, mas uma noção. Pelas atitudes de alguém, ou falta das atitudes, nós também percebemos como é aquela pessoa. A Bíblia nos diz que a boca fala de que o coração está cheio. Se eu estiver cheio de Deus, coisas boas eu vou falar. Se eu estiver cheio de Deus, coisas boas eu vou fazer. Se eu estiver cheio de Deus, coisas boas eu vou pensar. Aleluia. Mas aquilo que eu fizer vai refletir no mundo espiritual. E eu separei, meus amados, aqui algumas observações, porque Deus observa as nossas atitudes. Eu não fiz nada de errado, eu só pensei. Mas eu não pensei, eu não fiz nada bom, eu só pensei. Nós seremos julgados pelas nossas ações. Nós seremos avaliados e galardoados pelo que fizemos. O hino da harpa 16 nos diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Está falando de ações, está falando de trabalho, está falando de atitudes. Nós somos chamados para fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente ficar numa autopiedade ou naquele egoísmo, dizer eu sou salvo e está bom aqui para mim. Não, você foi alcançado para fazer alguma coisa no reino. O Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz que nós fomos salvos para as boas obras, para fazer algo novo, para fazer algo diferente. Então faça. É o fazer que falta em muita gente, é o fazer no reino, é o que falta a muitos de nós. E quando eu observo essas coisas, irmãos, a Bíblia me aponta que Deus observa o que a gente faz. Deus observa o que a gente faz. Não adianta você ser bonzinho e ficar só para você, se você não fizer algo que toque na vida do outro, que faça com que o outro seja abençoado por coisas que você está fazendo. Não é somente pensando, mas fazendo, porque no pensar, no sonhar, nada se realiza. Você sonha, você pensa, você projeta, mas coloca em prática. A prática são as boas ações. Existe uma diferença entre misericórdia e amor. Enquanto o amor é um sentimento, a misericórdia é o amor em ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar só no campo de falar, eu tenho que fazer algo. E aqui, meus queridos, nós observamos alguns homens que chamaram a atenção de Deus. Uma coisa é você, aleluia, é Deus abençoar o povo, é você se colocar à disposição de Deus. Outra coisa é você chamar a atenção dele. E alguns homens na Bíblia chamaram a atenção de Deus. A Bíblia nos diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele não precisou chamar a atenção de Deus, mas a atitude dele chamou a atenção de Deus. Nos diz a Bíblia que o anjo ficou observando ele debaixo de um carvalho. Olha que atitude linda, ele chamou a atenção de Deus. Às vezes, meus irmãos, você estando na labuta, na luta, na guerra, mas quando você se posiciona firme em Deus, você chama a atenção de Deus. Não precisou o pastor lhe apontar, não precisou indicação de ninguém. Deus viu você, Deus viu você, como diz o hino que o pastor Hélio canta, né? Sem a fila andar, você cortou a fila porque Deus te viu. Não precisou indicação de ninguém, Deus te viu. Aleluia. Davi estava lá no meio, aleluia, do matagal. Ninguém lembrava dele, mas Deus falou com o profeta ainda uma pessoa aqui. Ele não está nesse meio. E tem uma pessoa que eu quero, esse é meu escolhido. Eu não olho a aparência, eu não olho a estatura, a beleza, aleluia, mas eu olho o coração, porque os homens olham o exterior, mas eu olho o coração. E esse homem que eu escolhi não está aqui, aleluia. E Samuel entendeu a mensagem, e era Davi, o menorzinho da família.
estava lá, aleluia, cuidando das ovelhas do seu pai. Certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu me sinto esquecido na obra, parece que ninguém lembra de mim, eu estou aqui na guerra, arrancando toco, passando luta, será que ninguém vai lembrar do meu nome? Eu disse: tem sim, se você trabalha para o dono da obra, ele está lhe vendo, não precisa que você me diga, e não precisa que ninguém lembre de você, basta você chamar a atenção de Deus, basta isso. Jó então foi outro homem que Deus testificou dele para o próprio Satanás, quando Deus disse: tens visto o meu servo Jó? Chamou a atenção de Deus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, aleluia. Comportamento, atitudes falam mais alto do que dons. Comportamentos e atitudes falam mais alto de qualquer dom, irmãos, pois o maior dom é o amor, e o amor de Deus nos aperfeiçoa a suportar os mais fracos, nos aperfeiçoa a andar na luz, aleluia, como o Senhor na luz está, nos aperfeiçoa a liberar perdão, nos aperfeiçoa a não criticar, a não zombar, mas estender as mãos aos necessitados. O amor de Deus nos engrandece, nos fortalece, aleluia, nos dá uma nova visão, uma maturidade espiritual. A gente ver as coisas, e pela comunhão com Deus, e o amor de Deus em nós aperfeiçoado, a gente vai rompendo e vai vencendo, com as fraquezas, com os tropeços, mas sempre olhando com gratidão para quem nos salvou, para quem nos chamou, aleluia, do reino das trevas, para o reino da luz, para o reino do seu amor.